Sejam bem-vindos. Vamos entrar em modo político. A cada episódio vamos receber os representantes das juventudes partidárias com assento parlamentar. O meu nome é Helena Evangelista. E o meu, Afonso Ferreira. E hoje temos connosco João Louro, representante da juventude do PSD. Muito obrigada, João. Obrigado eu. Passamos então para a primeira pergunta. O Partido Popular Democrático foi criado em 1974, tendo posteriormente mudado para Partido Social Democrata. O nome Social Democrata foi escolhido para disputar o espaço político com o centro-esquerda, porém atualmente caracterizam-se por ser um partido de direita, com posições mais conservadoras nos costumes e liberais na economia. Pergunta então, o PSD quer, portanto, agradar a gregos e troianos? É uma boa pergunta, mas em primeiro lugar agradecer o convite, é um gosto enorme estar aqui convosco e fazer apenas uma pequena correção, porque quando o PPD foi fundado já havia a intenção de ter o nome Partido Social Democrata, mas o nome não se encontrava disponível porque na sequência do 25 de Abril assistimos a vários partidos políticos a serem criados e já havia um partido chamado Social Democrata e então não pudemos adotar esse nome e portanto escolhemos Partido Popular Democrático e assim que houve a oportunidade voltámos à intenção inicial. E a pergunta é curiosa, percebe-se, mas está intimamente ligada com aquela que para mim é uma das maiores virtudes do PSD, que é de facto o seu pluralismo. Nós convivemos bem com o nosso pluralismo e de facto somos um partido que vai do centro-esquerda à direita. E eu creio que essa é a maior virtude do PSD, porque é aquilo que nos permite ser o partido que melhor representa a população portuguesa, com várias sensibilidades, com várias opiniões diferentes, que é saudável em democracia. Só num partido pouco democrático é que não há divergências de opinião e, portanto, no PSD temos muitas sensibilidades diferentes e isso é muito positivo porque permite-nos representar melhor o povo português e é sobretudo isso que nós queremos fazer. É, de facto, representar as aspirações, os interesses e as preocupações das pessoas e, portanto, eu acho que esse pluralismo ajuda-nos muito a cumprir o nosso propósito. Na última legislativa, o PSD apresentou o Plano de Emergência para a Saúde em 60 dias, que conseguiu cumprir alguns dos objetivos. No vosso programa para estas novas legislaturas, apresentam que querem reforçar o SNS, o serviço de SNS. Eu pergunto, portanto, podemos esperar um novo plano de emergência, mas desta vez de 30 dias? Não sei se será 30 dias. Aquilo que posso dizer é que, efetivamente, perante o estado caótico em que se encontrava o sistema de saúde, nomeadamente o SNS, foi necessário implementar algumas medidas de emergência, sobretudo no que diz respeito a cirurgias urgentes, a consultas que não estavam a ser efetivamente dadas e, portanto, não há dúvida nenhuma que o setor da saúde é um setor difícil de gerir, mas também não há dúvida nenhuma de que a solução não passa por enfiar mais dinheiro em cima do sistema porque os problemas continuam a existir. Passa então porquê? E, portanto, passa, em primeiro lugar, por olhar para o sistema de saúde como um todo, em que a resposta às pessoas tem de ser dada com o SNS, com o setor privado, com o setor social e, portanto, estas três dimensões do sistema de saúde trabalharem em profunda articulação e coordenação e é fundamental aproximar estas várias respostas para dar uma resposta mais eficaz, porque a verdade é que as pessoas, quando precisam ser tratadas, não se preocupam com quem presta o serviço, querem ser tratadas e, portanto, não querem saber se é o setor privado, se é o setor público, as pessoas querem ser tratadas e, portanto, é fundamental estes três sistemas trabalharem em conjunto e passa também por melhorar a gestão, trazer uma gestão mais eficiente. As unidades locais de saúde foi uma boa solução, mas têm de ter autonomia da gestão para gerir os seus meios, para gerirem as suas pessoas, os seus profissionais de saúde e poderem, por aí, conseguirem implementar as melhorias de eficiência que melhor dão resposta às pessoas. Agora é preciso também valorizar os profissionais. O Governo teve a capacidade de chegar a acordo com os médicos, com os enfermeiros, com os farmacêuticos, com os técnicos de emergência pré-hospitalar, mas não basta valorizar por via do salário, é preciso também valorizar por via dos meios nos locais de trabalho onde trabalham, porque não há dúvida nenhuma que existe um grande êxodo de profissionais de saúde do SNS
e não tem que ver apenas, única e exclusivamente com o salário, tem a ver também com os meios de trabalho e, portanto, temos de facto de investir em melhores infraestruturas para não só os profissionais de saúde sentirem-se mais motivados e trabalharem em melhores condições, mas também para a resposta à população ser melhor. O PSD tem falado em redução fiscal para os jovens. Como será aplicada esta medida e que impacto concreto terá para um jovem em início de carreira? Em primeiro lugar, com o IRS jovem, e eu tenho ouvido muitas vezes a nossa oposição, e em particular o Partido Socialista, dizer que o IRS jovem foi implementado quando o Partido Socialista governava, mas a verdade é que aquela amostra de IRS jovem que estava em vigor, para além de ser limitada apenas a jovens qualificados, como se os outros jovens não tivessem direito a um compromisso sério a nível do IRS jovem, era um IRS jovem que de facto chegava a cerca de 70 mil jovens. Hoje o IRS jovem que está implementado com o governo da AD já chegou a cerca de 400 mil jovens, é um IRS jovem muito mais benéfico e vantajoso para as novas gerações. Só não é mais vantajoso porque o Partido Socialista, nas negociações do Orçamento do Estado, não permitiu que assim fosse, mas é um compromisso sério com a juventude portuguesa, é um compromisso sério numa perspectiva de permitir que os jovens tenham um rendimento disponível maior que lhes permita construir o seu projeto de vida e o seu projeto de felicidade e que por essa via possam alcançar a emancipação tão desejada. Não nos podemos esquecer que quando o Partido Socialista era governo, por exemplo, a emancipação, a saída de casa dos pais era uma meta, mas apenas aos 34 anos. E, portanto, nós queremos que os jovens tenham condições, se assim o entenderem, para criar o seu projeto de vida, o seu projeto de felicidade e saírem de casa dos pais. E isso é fundamental através do IRS jovem, mas é também fundamental através da isenção do IMT e do imposto de selo, porque também é uma redução fiscal significativa, até porque se trata de uma isenção, na compra da primeira casa para jovens até aos 35 anos, uma proposta que me é muito querida porque nasceu do trabalho e da reflexão da JSD, que apresentámos vários anos consecutivos na Assembleia da República, com consecutivos chumbos na altura pelo Partido Socialista, mas hoje é uma realidade e que já permitiu à juventude portuguesa poupar cerca de 77 milhões de euros. E, portanto, eu acho que há de facto uma grande aposta na juventude portuguesa e não tenho dúvidas nenhumas que o projeto da AD é o único que confia de facto no potencial de cada jovem português. Muito bem, vamos agora viajar um pouco para a educação. A educação já teve melhores dias. Temos este último ano letivo, estão a faltar cerca de 800 professores e existem então muitos alunos sem aulas. O que é que o PSD tenciona fazer para que a profissão de professor se sinta mais cativante e culminar nesta falta de professores? Sim, não há dúvida nenhuma de que o papel do professor na nossa sociedade nos últimos anos foi um pouco desbaratado. E é preciso contrariar essa tendência porque não há dúvidas nenhumas que um professor na nossa sociedade tem um papel verdadeiramente determinante, porque a escola, a par da família, é de facto um instrumento determinante na vida de qualquer criança e qualquer jovem, sobretudo no que diz respeito a garantir que o jovem, independentemente do sítio onde nasça ou cresça, tem acesso às mesmas oportunidades. E, portanto, a escola é de facto o nosso maior instrumento de elevador social. É de facto o maior instrumento que nós temos ao nosso dispor para garantir que, independentemente do sítio onde cada um de nós nasce e cresce, consegue alcançar aquilo que quiser ser na vida. E não há dúvida nenhuma que para isso é preciso professores e que os professores sejam bem tratados. E que apesar de hoje já termos menos alunos sem aulas do que tínhamos, por exemplo, há um ano atrás, a verdade é que tem de haver mais incentivos, tal como já foi feito com as 2.500 bolsas que foram feitas para alunos e jovens poderem aceder à licenciatura e mestrados ligados às ciências da educação, o apoio à deslocação dos professores, porque quer queremos, quer não, os professores ainda andam muitas vezes com a casa às costas e, portanto, foi dado um apoio significativo entre 150 a 450 euros para os professores, mas também aumentámos o número de vagas no acesso às licenciaturas e aos mestrados ligados à área da educação, justamente porque necessitamos de mais professores para dar a resposta aos alunos, nomeadamente aos alunos que infelizmente hoje ainda não têm todas as aulas e, portanto, é preciso aumentar o número de professores e foi por isso que foi aumentado o número de vagas, foi por isso que foram dados estes apoios com o objetivo de reter
a classe docente no nosso sistema de ensino, a par do apoio de 750 euros mensais para todos os professores que numa fase já de quase reforma pudessem continuar a dar aulas para conseguirmos dar resposta a este flagelo que são alunos a não terem aulas quando deveriam naturalmente tê-las. E falando das aberturas para essas vagas da educação no ensino superior, sentes que neste momento é um medo? Os jovens que saem do ensino secundário já têm medo de tirar essa licenciatura pela crise que está a acontecer na educação? É algo a melhorar? Eu não sei se é medo, agora é evidente que nos últimos anos o professor, que era uma figura altamente respeitada na nossa sociedade, foi perdendo um pouco esse papel de respeito. Essa autoridade, muitas vezes moral, que um professor, que a sociedade reconhecia a um professor, acabou por ser desvanecida ao longo dos últimos anos. E, portanto, é preciso voltar a tornar a carreira de professor uma carreira atrativa. E isso não se faz única e exclusivamente por via salarial, o que também é importante, mas faz-se também por via de todo o trabalho que muitas vezes é invisível que um professor faz, nomeadamente no que diz respeito à burocracia que tem de tratar, e portanto também é preciso libertar os professores desta burocracia em que muitas vezes estão mergulhados e que acabam por prejudicar todo o trabalho que um professor tem, que é de facto a transmissão de conhecimento científico aos nossos alunos. Mudando agora para a construção privada, fala-se de incentivos à construção privada e menos regulação no mercado. Como é que garantem que isto não vai agravar a especulação e a inacessibilidade às rendas? É de facto um problema enorme aquele que vivemos na habitação em Portugal e que resulta da forma como funciona a lei da oferta e da procura. Ou seja, nós temos uma procura muito elevada, nomeadamente das gerações mais novas, e temos uma oferta muito limitada. Basta lembrar que no início dos anos 2000 nós tínhamos cerca de 120 mil casas, fogos a serem construídos todos os anos, hoje temos cerca de 20 mil e, portanto, temos falta de casas. O governo adotou numa primeira dimensão, atuou do lado da procura, nomeadamente para os mais jovens, através da isenção do IMT e do imposto social que já falei, mas também através da garantia do Estado na compra da primeira casa para jovens até aos 35 anos, que já permitiu a mais de 30 mil jovens ter acesso a uma primeira habitação, mas é fundamental atuar do lado da oferta. É por isso que nós, nestas eleições, propomos reduzir o IVA, por exemplo, a 6% na construção e na reabilitação de fogos. É por isso que propomos também a injeção de fogos e de imóveis devolutos e subutilizados do Estado no mercado de arrendamento, que nos comprometemos a construir, e aí fomos muito mais ambiciosos do que o Partido Socialista era, porque nos comprometemos a construir 59 mil casas até 2030 e, portanto, estamos absolutamente focados em aumentar a oferta de imóveis no mercado, seja para arrendamento acessível, seja para custos, para compra e venda a custos controlados, porque é muito curioso ver também que algumas críticas no que diz respeito às propostas importantes e determinantes para a juventude portuguesa quando falamos da garantia do Estado ou na isenção do IMT e do imposto social, porque ouvimos muitas críticas de que contribuiu para a especulação, mas a verdade é que os dados não desmentem isso, porque o valor médio da compra de imóveis com estas medidas foi de cerca de 190 mil euros e, portanto, não contribuiu nada para a especulação imobiliária. Passado um ano, voltamos às eleições. São muitos jovens que vão votar pela primeira vez ou até aqueles que vão regressar às urnas. Atualmente, o governo tem apostado nas redes sociais, mas o PSD aparentemente nem tanto. Como é que tencionam atrair os jovens para votarem no vosso partido? Eu acho que os jovens têm de fazer essencialmente 2, 3 reflexões. A primeira é perceber quem tem o melhor projeto político que dê resposta aos seus interesses. Eu, como já disse, eu não tenho dúvidas nenhuma que nestas eleições o projeto AD é o único projeto político que verdadeiramente acredita na juventude portuguesa e que apostou na juventude portuguesa, não só com a constituição do Ministério da Juventude, mas com medidas importantes e determinantes para a juventude portuguesa. Já falámos aqui de algumas, mas podia falar das alterações importantes que foram feitas no Porta 65, podia falar dos
cheques de psicólogo, podia falar dos cheques de nutrição, podia falar do problema de alojamento estudantil que o Partido Socialista não conseguiu resolver e que nós apenas em 6 meses conseguimos disponibilizar mais de 700 camas, quando por ano andávamos a disponibilizar 100, e portanto houve de facto uma aposta na juventude portuguesa. A segunda reflexão que eu acho que os jovens podem e devem fazer é, de facto, qual é o projeto político que melhor representa as suas preocupações, a sua voz. Não há dúvidas nenhumas que a juventude portuguesa está subrepresentada nos centros de decisão políticas. E, portanto, é evidente que nós precisamos ter mais voz. Porque nós não podemos pedir a um jovem que participe e que se reveja se não temos jovens como ele a participar e nos órgãos de decisão. Eu creio que, se analisarem bem as listas dos vários projetos políticos, acabarão por concluir que o projeto da AD foi aquele que, nas suas listas, apostou mais nos jovens e que é o projeto que melhor garante que a juventude portuguesa estará, de facto, representada na Assembleia da República. Helena, acho que vamos agora para as perguntas rápidas. Vamos, sim, senhora. As mais difíceis. Exatamente. Vou tentar não fugir a nenhuma. Está com medo? Um bocadinho. Primeira pergunta rápida. Preferes praia ou piscina? Praia. Qual é que é o nome do grupo do WhatsApp da juventude? Tenho vários. Qual é assim, o mais engraçado? Mais engraçado. É aquele agora da caravana da Volta Nacional. Temos cerca de 50 jovens a participar na campanha eleitoral e eu creio que o grupo se chama Volta Nacional Portugal Tem Futuro, uma coisa assim. Jantar com a Yara Sobral do Bloco de Esquerda ou Sofia Pereira do PS? Eu dou-me bem com as duas, é engraçado. Mas escolhi a Sofia Pereira pela proximidade ideológica, acho que seria mais interessante, apesar da Sofia ser vegetariana. Muito bem, qual é que é a música preferida do Luís Montenegro? Eu acho que é o Deixa o Luís Trabalhar. É a música, Não há nenhuma é a tónica música da de nossa trabalhar. campanha. Ele também canta muito bem Os Sonhos de Menino, mas eu acho que a música neste momento preferida de Luís Montenegro é Deixa o Luís Trabalhar, porque é a música que tem acompanhado a nossa volta nacional. Muito obrigada, João. Espero que tenhas gostado da entrevista. Voltamos para o próximo episódio com o Modo Político.